Com informação exclusiva para você, Fabinho Soldado balança ainda mais no Corinthians, mas a exclusividade é: existe uma multa rescisória. Vou te falar de valores, isso que atrapalha os planos da cúpula corintiana. Imagina a bomba que caiu no Parque São Jorge. O Corinthians quer demitir Fabinho Soldado, mas uma multa milionária trava tudo. Jogadores em balada, crise nos bastidores e um contrato surpreendente. Será que o Timão vai pagar esse preço ou manter um dirigente tão contestado? Por conta dessas brechas, de baladas, falta de concentração e muitas outras coisas, Fabinho Soldado balança mais ainda no Corinthians, tá? Informação que eu recebi é que ele balançou mais depois desse caso da balada agora dos jogadores. E tem mais, tá? E tem mais. Eles pensam em demissão, tá? Mas não querem demitir o Fabinho Soldado por 2 motivos, tá? Por 2 motivos, e eu vou te contar agora para você os motivos porque querem, demitir Fabinho Soldado, ou querem demitir, mas não podem agora. Olha só, 2 questões importantes, tá? Primeiro, isso eu já falei para vocês, Osmar Stabile não quer assumir uma bronca em caso de eliminação na Copa do Brasil ou o time entrar numa zona de rebaixamento. Se ele demite o Fabinho Soldado agora, tá? Acaba vindo toda a bronca para ele, todo o peso para cima dele, tá? Agora, para pensar comigo. Como é que um clube que declara publicamente não ter dinheiro para contratar jogadores de peso, que atrasa pagamentos e que vive buscando parceiros para aliviar a folha salarial, aceita assinar um contrato tão pesado com um executivo que sequer tinha tanta experiência nesse cargo? Estamos falando de um dirigente que saiu do Flamengo com um salário de apenas R$35 mil e em questão de meses passou a ganhar 400 mil no Corinthians, com direito a uma multa rescisória de 2,5 milhões. Isso levanta uma questão séria. Será que é gestão ou descuido? Porque ao mesmo tempo em que o torcedor cobra reforços, vê o clube patinar dentro de campo e ainda se depara com contratos desse nível nos bastidores. É como se a diretoria vivesse em um universo paralelo, gastando onde não deveria e deixando de investir no que realmente importa: o time em campo. Essa é uma daquelas situações que fazem a torcida se perguntar se o problema é só dentro das 4 linhas ou se o buraco é bem mais em cima, na própria administração do clube. Tá. Agora o principal, uma multa que existe, que o Augusto colocou, no contrato do Fabinho Soldado, uma multa de R$2,5 milhões, tá? Se o Corinthians demitir o Fabinho Soldado, ele tem uma multa. Até me surpreendeu, porque multa rescisória, com o executivo de futebol, ainda mais o Fabinho, que vinha do Flamengo, que nem exercia, o cargo de executivo, e vem para ter esse novo cargo no Corinthians, com um baita de um salário, O Nicola deu que ele ganha 400 mil e ganhava 35 mil no Flamengo, veio ganhando 250 mil no Corinthians e recebeu um aumento de 400 mil e uma multa de 2,5 milhões. O Corinthians não tem dinheiro para nada. Então, muita gente que cobra, por que o Fabinho não saiu? O Fabinho não saiu. Enfim, tem até meu amigo Léo nos chats aí, tá aí agora, Léo, uma questão importante, uma multa de 2,5 milhões, com tanto dinheiro, precisando de grana para pagar, não vão fazer isso agora, tá? Informação importante aí para você. Deixa o like. Informação exclusiva no Corinthians: Fabinho Soldado é dono de um dos maiores salários entre diretores executivos de futebol do Corinthians, algo que tem incomodado bastante a atual diretoria. A avaliação de Osmar Stabile e companhia é de que o Fabinho Soldado nem tem um currículo tão grande para garantir R$400 mil por mês. Só a título de comparação, ele recebe cifras parecidas à de Rodrigo Caetano na CBF, de João Paulo Sampaio nas categorias de base do Palmeiras. Ou seja, o trio está entre os mais bem pagos do futebol nacional. Um detalhe importante: Fabinho Soldado havia sido contratado do Flamengo, onde ganhava R$25 mil por mês. Fabinho tinha pequena importância dentro do departamento de futebol do Fla, era só o 4º dirigente mais importante do departamento, até por isso as cifras tão baixas. Quando ele é contratado pelo Augusto Melo no ano passado, chega ganhando R$250 mil por mês. E o Augusto fez questão, antes de ir embora, de reajustar o salário do executivo de futebol, que passou a ganhar 400 mil mensais. Contei para vocês, se dependesse apenas de Osmar Stabile e companhia, Fabinho já teria sido demitido, mas
jogadores do Corinthians, em especial Memphis Depay, pediram pela permanência do dirigente e o Corinthians optou por, pelo menos até dezembro, manter o executivo de futebol. A partir de 2026, essa discussão ganha outros contornos, até porque Fabinho Soldado segue sendo muito visto como um cara do Augusto dentro do departamento de futebol e uma série de decisões dele também incomodam. O contrato do Memphis Depay é considerado extremamente lesivo ao Corinthians e o Fabinho teve um papel importante nas tratativas com o atacante holandês que custa 6 milhões de reais por mês e ainda tem direito na permanência no hotel pago pelo Corinthians que custa 700 mil mensais, como eu contei nesse sábado com exclusividade. Só para piorar, o Fabinho Soldado também é mal avaliado dentro do clube pela atual diretoria por conta de uma série de reforços que não vingaram. O que você pensa sobre as cifras que eu citei em relação ao Fabinho Soldado? Ele faz jus a tamanho dinheiro? Já usa espaço. O Gabriel Oliveira lá, super competentes, eles ouviram especialistas em direito esportivo para saber se existia esse risco do clube perder pontos e ser rebaixado. Olha o que disse o Cristiano Caus, um advogado especializado. Ele diz exatamente o que eu falei para vocês. Há uma hierarquia de punições. Primeiro vem o transfer ban, ok. Se o clube se mantiver inadimplente, aí sim a medida seguinte será a perda de pontos. Não é, na opinião do Cristiano, o acúmulo de condenações que resulta nessa punição. Tipo assim, se o Corinthians tiver 4 ou 5 transfer bans, não significa que isso vai resultar na perda de pontos ou no rebaixamento. O que vai resultar é você ser reincidente, é ficar muito tempo sem pagar aquela dívida. Tem um outro aqui, o Maffei Bellini, que é um advogado também, mestre em direito desportivo. Pode acontecer, vem como não existe uma regra, mas existem meandros. Pode acontecer de um credor falar para a FIFA que o Corinthians está com 1 ou 2 transfer bans e não está honrando o pagamento. Nesse caso, esse clube pediria que o Corinthians fosse sancionado com a perda de pontos. Vocês estão entendendo? Ela não é automática. Há um prazo, aí tem um prazo para o Corinthians pagar e evitar essa perda de pontos, tá? Claro, se o clube simplesmente, como eu disse para vocês, der de ombros, aí sim a FIFA pode aplicar essa punição. Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Essa punição ela não é a mais grave de todas. Essa punição seria a mais grave de todas, mas ela é uma graduação. Primeiro transfer ban, depois perda de pontos, e para haver o rebaixamento, além da reincidência de não pagamentos, o clube credor precisa requerer que seja aplicada essa medida, ou seja, o clube, o Santos Laguna, o Tajeres, eles precisam, o Philadelphia Union, precisam ir até a FIFA e dizer, olha, os caras não estão pagando, a gente está tentando, já passou do ponto, a gente quer uma punição maior. Então, você vê que não é tão simples assim. O Bellini ainda complementa, dizendo que o importante é que se diga à entidade máxima do futebol que o Corinthians, além de ser reincidente, ele está se furtando ao pagamento, mesmo com todas as punições. Então, assim, é muito difícil de chegar nesse ponto, cara. É muito difícil de chegar nesse ponto, mas, cara, 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais referente à contratação do Garro pelo Tajeres, 1 milhão de euros, mais de 6 milhões pelo empréstimo do Maicon ao Shakhtar e 10 milhões de reais ao Philadelphia Union pelo José Martínez. Fora o Rojas, fora o Félix Torres. Que coisa, hein? Agora, de onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro para evitar qualquer punição? Ele tem 3 janelas no caso do Félix Torres. A do Rojas, ele tem 45 dias. Se ele sofrer um outro transfer ban, ele tem 3 janelas contando o final do ano. Mas aí não contrata mais ninguém nunca mais? Para isso precisa resolver. Para resolver, precisa pagar. Para pagar, precisa ter o dinheiro. No fim das contas, a situação de Fabinho Soldado no Corinthians escancara um dilema gigantesco: manter um dirigente contestado que custa caro demais para sair ou assumir o risco de bancar uma demissão milionária em plena crise financeira. A verdade é que o torcedor fica no meio desse fogo cruzado, assistindo o clube sangrar dentro e fora de campo. E agora, eu quero saber de você.
o que faria se estivesse no lugar da diretoria? Demitiria Fabinho mesmo com a multa de 2,5 milhões ou manteria ele para evitar ainda mais dor de cabeça? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque eu vou ler tudo. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, porque só assim você não perde nenhuma atualização quente sobre os bastidores do Timão.